Oi, pessoal, eu sou a professora Cláudia e nessa aula nós vamos resolver alguns exercícios sobre a relação entre mol, massa e concentração de soluções. Vamos lá? A concentração molar ou concentração em mol por litro ou ainda concentração em quantidade de matéria é uma maneira muito importante de se representar a concentração de uma solução. E a gente representa essa concentração molar assim, igual ao número de mol de soluto dividido pelo volume da solução em litros. Então, é a relação entre mol de soluto e volume de solução, tá? Então, lembre-se que para calcular o número de mols de qualquer substância, você pode fazer assim: a massa dessa substância dividido pela massa molar dela, tá? Aqui no exercício ele está pedindo para calcular a concentração em mol por litro de uma solução que foi preparada dissolvendo-se 18 gramas de glicose. Então, esses 18 gramas de glicose é a massa dela, tá? Em água suficiente para produzir 1 litro da solução. Então, o volume da nossa solução é igual a 1 litro. Então, vejam, eu tenho aqui a massa molar da glicose, que é 180 gramas por mol. Então, eu posso descobrir qual é a quantidade em mols de soluto que nós temos aí. Dá 0,1 mol, tá? Então, calculando aqui a concentração, ó, o número de mol que eu tenho é 0,1. O volume da solução, 1 litro. Então, a concentração molar é 0,1 mol por litro. Mas a gente pode fazer também por regrinha de 3. Então, você tem 180 gramas para 1 mol. Como nós temos 18 gramas, nós vamos descobrir quantos mols nós temos. Só que lembre que esses 18 gramas já é o correspondente para 1 litro. Então, quantos mols a gente vai ter em 1 litro? 0,1 mol por litro. Então, qual a massa de ácido sulfúrico necessária para preparar 2 litros de solução na concentração de 3 mols por litro? Então, a gente pode fazer assim: ou você usa a expressão da concentração molar, que é igual ao número de mols do soluto, que é o ácido sulfúrico, dividido pelo volume da solução em litros, e número de mol é a massa dividido pela massa molar. E aí, deixa o volume aqui. Como nós queremos calcular a massa, então a gente vai multiplicar a concentração molar vezes a massa molar vezes o volume. Então, aqui vai dar a concentração molar, que é 3 mol por litro, vezes a massa molar, que é 98 gramas por mol, e o volume, 2 litros. Então, fazendo aqui a conta, vai dar 588 gramas. Ou você pode fazer por regra de 3. Então, a solução está falando que tem 3 mols de ácido sulfúrico para cada litro. Como você quer preparar 2 litros, então você vai descobrir o número de mols. Então, você multiplica em cruz, então são 6 mols, tá? Ele falou ali que cada 98 gramas do ácido sulfúrico corresponde a 1 mol, que é a massa molar aqui, ó. Como são 6 mols, que tem que ter lá de soluto, você vai descobrir a massa. E essa massa vai dar 588 gramas. Uma solução de 368 gramas de glicerina em 1.600 gramas de água apresenta densidade 1,044 gramas por centímetro cúbico. Calcule a concentração em mol por litro dessa solução. Então, veja, ele te deu aqui a massa do soluto, que é a glicerina, a massa do solvente, que é a água. E ele quer que a gente calcule a concentração em mol por litro. Então, para a gente calcular essa concentração em mol por litro, a gente precisa saber qual é a quantidade de mol de soluto que nós temos, dividido pelo volume da solução em litros, tá? A gente pode escrever assim também, ó. O número de mol é a massa do soluto dividido pela massa molar, tá? Desse soluto. E dividido ainda pelo volume da solução. Então, para a gente calcular a concentração molar, a gente tem que ter a massa do soluto que nós já temos, ó, tá aqui.
a massa molar do soluto, como ele deu as massas atômicas, então fica fácil calcular. E precisamos do volume da solução. Então, de onde que a gente vai tirar a massa molar do soluto? Então, vamos calcular. A glicerina, ó, é C3H8O3. Então, nós temos 3 carbonos, mais 8 hidrogênios, mais 3 oxigênios. Então, a massa molar dessa glicerina dá 92 gramas por mol, tá? Então, já temos este valor aqui. De onde que a gente vai tirar o volume da solução? Da densidade, ó. O que é densidade? É a massa da solução pelo volume da solução. Então, ele falou que a densidade é 1,44 gramas de solução para cada centímetro cúbico de solução, tá? Qual é a massa da nossa solução? Então, a gente tem que somar aqui, ó, 368 mais 1.600. Então, nós temos 1.968 gramas de solução. Isso corresponde a que volume? Então, o volume aí da nossa solução é 1.968 dividido por 1,044. Vai dar 1.885 centímetros cúbicos, ou aproximadamente 1,9 litros. Então, de centímetro cúbico para litro, a gente divide por 1.000, tá? Bom, então já temos o volume da solução. Então, a massa do nosso soluto é 368 gramas, a massa molar 92 e o volume 1,9. Então, fazendo essa conta, vai dar 2,1 mol por litro. Espero que vocês tenham gostado da aula. Se vocês gostaram, deixa o seu comentário, deixa um like, se inscreve no canal e compartilhe com os amigos para ajudar o canal a crescer, tudo bem? Tchau, tchau, pessoal!